Fala, meus amigos! Bom, para você que não me conhece, meu nome é Ricardo Caroni e eu trabalho no mercado da reciclagem há 15 anos. Hoje nós vamos fazer um panorama geral do setor da reciclagem e do seu mercado. Para quem não sabe, o termo reciclagem é o termo utilizado para o ato de reaproveitamento de materiais para a produção de um novo produto. O conceito reciclar serve para itens feitos de elementos que podem retornar ao seu estado original ou que possam se tornar parte de um novo produto. Portanto, tudo que é descartado e que tem potencial para ser reciclado, ele é transformado por meio de mudanças em seu estado físico, químico e biológico, se tornando novamente matéria-prima ou parte de um novo produto. Um dos principais problemas ambientais que existem no mundo e principalmente aqui no Brasil é o consumo exagerado e desenfreado e a quantidade de resíduos que a gente gera a partir desse consumo, todos os dias. Então, dados divulgados pela ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, diz que a gente vem batendo recorde atrás de recorde todos os anos de quantidade de resíduos e lixo gerado por nós. Ou seja, todo ano a quantidade que a gente gera de lixo e resíduos aumenta. E o grande problema disso qual que é? O aumento do setor da reciclagem não tem acompanhado esse grande aumento de geração de lixo e resíduos. Então, a gente não recicla o tanto de material que a gente gera. E esse é um grande problema, porque a grande parte de materiais que a gente não consegue reciclar e que a gente não consegue destinar corretamente, acaba indo parar em aterros e lixões. Isso quando não vai parar em rios, mares e lugares naturais que é onde não deveriam estar. Então, hoje, no Brasil, a gente gera em torno de 80 milhões de toneladas por ano de resíduos sólidos. Dá uma média de 219 mil toneladas de resíduos por dia. E segundo estudos, 30% de todo esse lixo gerado por nós anualmente tem potencial para ser reciclado. Mas a gente só consegue reciclar apenas 3%. De todo esse montante, 80 milhões de toneladas por ano que a gente gera de resíduos, 30% desse número tem potencial para ser reciclado. Mas o que a gente realmente recicla, o que a gente consegue reciclar é só 3%. Esses outros 27% de resíduos recicláveis que tem potencial para se tornar matéria-prima e para a fabricação de novos produtos, ele não está sendo reciclado. Ou seja, ele está indo parar em lixões, em aterros, em rios, mares e todos os locais onde ele não deveria estar. Então, a gente precisa começar a trabalhar, a gente precisa começar a se conscientizar, a educar as pessoas para a gente conseguir destinar a maior parte desses resíduos recicláveis para a reciclagem. Para a gente aumentar esse nível de material reciclado aqui no Brasil, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização e educação. Através da nossa própria população, se cada um fizer a sua parte, se cada um separar o seu lixo orgânico do reciclável e destinar os materiais recicláveis para os locais corretos, a gente consegue aumentar muito esse número e reciclar cada vez mais. E o que é mais importante, a indústria que produz novos produtos, ela precisa desse material reciclável, ela precisa daquilo porque isso é matéria-prima. Então os materiais recicláveis que servem como matéria-prima para a indústria são muito importantes para a produção de novos produtos. Ao invés da gente extrair recursos naturais para produzir novos produtos, a gente tem que reutilizar o que já está produzido. Os materiais que a gente já utilizou e que não tem mais utilidade, nós temos que destiná-los corretamente para que esses materiais sejam reutilizados e volte para a indústria novamente, para que ela possa continuar sua produção sem ter que extrair recursos naturais. E outra, quando você recicla um material, quando você fabrica um novo produto utilizando matéria-prima reciclada, você gasta menos energia, ou seja, trabalhar um material reciclável custa menos do que se você tiver que extrair recursos naturais. Fora que você poupa aqueles recursos naturais para que as futuras gerações possam utilizar se necessário, tá certo? Mas mesmo diante desse panorama que não é tão bom, da gente reciclar apenas 3% da quantidade de lixo gerado por nós anualmente,
a gente ainda consegue fazer bons números em alguns itens. Por exemplo, o alumínio. Os resíduos de alumínio no Brasil, a gente consegue reciclar 98% deles. Ou seja, 98% de tudo que a gente gera de resíduos de alumínio, ele volta para a indústria e é reciclado e reutilizado. No papel, a gente também faz um bom trabalho. A gente consegue reciclar em torno de 63% de todos os resíduos de papel gerados aqui no Brasil. Agora, quando a gente vai para a parte de plástico, isso se torna um grande problema. Plástico é um dos grandes problemas mundiais. É um material que a gente gera muito, é um material que a gente praticamente mais produz e mais gera resíduos. Porém, pouca parte desses resíduos plásticos gerados a gente consegue reciclar. Para você ter uma ideia, o plástico de garrafas PET é o que a gente mais recicla. E esse tipo de plástico a gente consegue atingir um nível de 51% de reciclagem. Ou seja, 49% das garrafas PET ainda não são recicladas. E esse é o plástico que a gente mais recicla. Os outros tipos de plástico a gente não consegue atingir nem a marca de 50% de reciclagem. Ou seja, mais da metade, muito mais da metade de resíduos plásticos gerados dentro do nosso país, e posso dizer que até no mundo, ainda não são reciclados. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente gera em torno de 11 milhões de toneladas por ano de resíduos plásticos. E a gente não consegue reciclar nem a metade disso. Inclusive, bem menos da metade disso. E qual que é o grande problema disso tudo? Esse monte de resíduo plástico que a gente não está reciclando poderia estar servindo como fonte de renda para muitas famílias, para muitas empresas, poderia estar servindo de matéria-prima para muitas indústrias, ao invés de termos que extrair produtos naturais, recursos naturais para a produção de novos produtos plásticos. Isso é um grande problema, porque a gente acaba extraindo nossos recursos naturais, a gente acaba gerando muito resíduo que não tem a destinação correta, que não é reciclado e que acaba indo parar na natureza, que acaba indo parar em mares, que mata diversos animais todos os dias, que polui os nossos mares, rios, praias. Então, o plástico é um grande problema para nós. E só que se a gente fizer a coisa certa e aumentar o nosso nível de reciclagem, isso pode nos trazer um bom retorno. Mais pessoas vão viver disso, mais pessoas vão poder ter um retorno financeiro com a reciclagem do plástico, mais a indústria vai ter essa matéria-prima plástica voltando para ela, para que ela possa continuar a produção utilizando um produto que já foi extraído. Então não vai precisar tirar materiais, recursos naturais para a produção de novos produtos, fora o retorno para a nossa economia. Se a gente conseguisse reciclar todos os nossos resíduos plásticos, isso poderia dar, de acordo com a pesquisa que eu fiz, isso poderia dar em torno de 5,7 bilhões de reais de retorno para a nossa economia. Ou seja, todo esse resíduo que a gente não recicla poderia trazer esse retorno de quase 6 bilhões de reais por ano para a economia brasileira. E isso daí envolve muita coisa, muita gente que vai trabalhar, muita empresa que vai conseguir fazer esse processo, gerar emprego e ter um retorno financeiro. Então a gente precisa aumentar o nosso nível de reciclagem através da conscientização, através da educação ambiental, através da gente fazer a nossa parte dentro da nossa casa, separar o nosso lixo reciclável do nosso lixo orgânico e por aí vai. Então vamos continuar. Para vocês terem uma ideia agora, vamos para o vidro. Os resíduos de vidro, apesar de serem 100% recicláveis, hoje a gente atinge uma margem de 49% de reciclagem nos resíduos de vidro. Ou seja, mais de 50% também não é reciclado. E é um outro grande problema. Acontece igual acontece com o alumínio, igual acontece com o plástico, igual acontece com o papel. Se a gente não recicla esse resíduo, ele vai parar onde não deve. Lixões, aterros, rios, mares, entre outros tantos lugares que esses resíduos a gente acaba encontrando e não deveria, certo? E agora uma coisa curiosa. Apenas 20% da população brasileira tem a coleta seletiva de recicláveis. Ou seja, a parte pública também não está sendo feita da maneira correta. A gente não consegue coletar os materiais recicláveis, mesmo que você separe na sua casa. Se na sua cidade não tem uma coleta seletiva, existem várias outras formas para você destinar os seus resíduos. Não necessariamente precisa ser na coleta seletiva.
Você pode ir até uma cooperativa, você pode juntar os seus resíduos recicláveis e vender em um depósito de ferro velho, você pode chamar um catador que passa na sua rua coletando resíduos recicláveis para vender em um depósito de ferro velho e doar para ele esses resíduos e assim ajudar ele também, que ele vive disso, ele vai separar esses resíduos, vai vender. Então você vai estar, além de destinando corretamente o seu resíduo, você vai estar ajudando um catador, que é uma pessoa que faz um papel importantíssimo e que vive daqueles materiais que ele pega na rua. Então, assim, o que eu quero dizer com esse monte de informação que eu falei para vocês é que a gente ainda não atinge uma marca muito alta de reciclagem. A gente pode aumentar muito, é possível a gente dobrar, talvez até triplicar o nível de reciclagem que a gente atinge hoje no nosso país. E assim a gente vai gerar novos empregos, vai servir como fonte de renda para diversas empresas, para diversas indústrias e para diversas pessoas e famílias. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue evoluir muito esse setor, a gente consegue aumentar muito esse nível de reciclagem e, consequentemente, ajudar as pessoas que hoje precisam de uma fonte de renda, que estão desempregadas, que podem muitas vezes encontrar uma oportunidade dentro desse setor, e também dar aquele auxílio básico para o meio ambiente, não deixando esses resíduos irem parar no meio da natureza, não deixando esses resíduos irem parar em lixões, em aterros e servindo consequentemente como matéria-prima para a produção de novos produtos. Então, o que eu espero da reciclagem? É que nos próximos anos o nosso nível de reciclagem aumente muito. Se cada um fizer a sua parte, se cada um tiver consciência de que a gente não pode deixar os resíduos recicláveis irem parar em locais errados, que a gente necessite, que é a nossa obrigação, destinar os nossos resíduos a partir do nosso consumo para os locais corretos, isso tudo pode melhorar. Se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua parte e a gente conscientizar pessoas ao nosso redor de que a gente precisa destinar corretamente esses resíduos, de que a gente precisa reciclar esses resíduos, a gente aumenta muito o nível de reciclagem no país, a gente vai ter um retorno economicamente positivo para o nosso país e fora o número de pessoas que isso vai influenciar diretamente. Pessoas que vivem desse mercado, pessoas que pensam em entrar nesse mercado. Isso pode servir como oportunidade para milhões de pessoas. Então, se a gente fizer a nossa parte, nos próximos anos aí, as próximas gerações tendo consciência, tendo acesso à educação ambiental, sabendo o que é certo fazer, como é certo prosseguir com os resíduos que a gente gera no nosso dia a dia, a gente pode aumentar muito. Então, esse mercado é um mercado que pode aumentar muito, pode surgir grandes oportunidades para todos. Então é isso que eu espero para o setor da reciclagem nos próximos anos, que as pessoas tenham mais consciência, que as indústrias também tenham consciência de que os resíduos que elas geram têm que ser destinados corretamente e que aquilo vai servir para uma outra indústria, e assim a gente vai fechar essa economia circular, que é fazer com que o produto que foi produzido pela indústria passe pelo consumidor, seja destinado corretamente e volte por uma outra indústria que vai produzir um novo produto e que vai de novo para o consumidor, fechando assim a economia circular, certo? Outra coisa que é importante é a gente repensar os nossos hábitos e tentar consumir coisas de empresas que se preocupam com o meio ambiente, que já utilizam materiais recicláveis nas suas embalagens ou então embalagens que já tenham um destino correto final para depois retornar e assim a gente concluir a economia circular. Então, esse é o panorama geral da reciclagem, que não é tão positivo, porém a gente pode evoluir muito, só depende de nós. É só a gente fazer a nossa parte, conscientizar pessoas a fazerem a parte delas e ter em mente que tudo que a gente gera é obrigação nossa destinar corretamente. A obrigação não é do catador, não é da cooperativa, é nossa. Nós temos que separar o nosso resíduo, nós temos que destinar o nosso resíduo e aí dar procedência para esse processo da reciclagem. Se cada um fizer a sua parte, isso pode melhorar muito, certo? Então eu acho que a gente tem grandes chances de nos próximos anos, nas próximas décadas, aumentar muito esse nível e gerar emprego, gerar um retorno financeiro para a economia do país, fazer com que menos resíduos vão parar no meio ambiente e poluam os nossos rios, mares, matem animais, influenciem diretamente no nosso ecossistema. E eu acho que é essa a maneira mais correta de se fazer esse processo, certo? Então, você já entendeu.
nós podemos melhorar muito. Faça a sua parte, que eu vou fazer a minha, e vamos evoluir esse processo da reciclagem no nosso país. Vamos fazer ele crescer e gerar oportunidades para milhões de pessoas aí, auxiliar o meio ambiente e trazer todas essas coisas boas que a reciclagem tem potencial para trazer. Valeu?